Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco nesse momento. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho do Livro da Esperança, ditado por Emmanuel Chico Xavier, que ele intitulou Perante o Corpo. E para se inspirar na escrita desse texto, Emmanuel usa dois trechos, um do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? O outro trecho que ele usa é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 26, onde lemos: Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Então nos diz Emmanuel o seguinte: frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e por vezes diligencias enfraquecê-lo ou flagelá-lo a pretexto de evitar tentações. Isso, porém, seria o mesmo que espancar o automóvel porque o motorista dementado se dispusesse a utilizá-lo num crime, culpando-se a máquina pelos desvios do condutor. Muitos relacionam as doenças que infelicitam o corpo, quase todas por negligência do próprio homem, olvidando contudo que todos os patrimônios visíveis da humanidade na Terra foram levantados através dele. Sócrates legou-nos ensinamentos filosóficos de absoluta originalidade, mas não conseguiria articulá-los sem o auxílio da boca. Michelangelo plasmou obras imortalizando um próprio nome. Entretanto, não lograria concretizá-las sem o uso dos braços. Desde Colombo, arriscando seu grande oceano para descortinar terras novas, aos astronautas dos tempos modernos que se lançam arrojadamente no espaço cósmico, é com os implementos físicos que se dirigem os engenhos de condução. Do alfinete ao transatlântico, do alfabeto à universidade, no planeta terrestre, tudo, efetivamente, é levado a efeito pelo espírito, mas por intermédio do corpo. És um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias para que ele te abençoe e te ampare no desempenho da tua própria missão. Um trecho tão claro como os textos de Emmanuel normalmente são, nos esclarecendo sobre a importância do corpo físico para aqueles que, como nós, estamos encarnados. Quando, ainda no mundo espiritual, é feita a programação da nossa próxima reencarnação, junto com amigos espirituais muito mais sábios que nós, especializados inclusive na preparação dessa programação que é fundamental para a nossa evolução espiritual, é dada uma atenção muito grande à conformação do nosso corpo físico. É dada uma atenção a partir das nossas necessidades de aprendizado, é dada uma atenção à qualidade de saúde do nosso corpo, à sua conformação física, o seu formato, a sua
boa formação genética ou a formação genética que traz representada nela as dificuldades que nós precisamos superar, espiar, através daquelas doenças que já nascem conosco, as chamadas doenças congênitas, seja aquela predisposição a doenças futuras em algum momento da nossa vida, ou a saúde que nos beneficia durante um período reencarnatório, tudo isso é programado cuidadosamente antes da nossa reencarnação. E quando aqui chegamos, naquele corpo frágil de bebê, necessitado de tantos cuidados, de tanta amorosidade por parte dos nossos familiares, estamos concretizando o início de uma nova etapa na nossa vida, que nos permitirá aprendizados, trabalho, progresso, a partir de muito esforço, é bem verdade, a partir de um empenho em nos tornarmos melhores e um empenho de progredirmos espiritualmente, que nem sempre está muito claro na nossa mente, mas que nos impulsiona durante toda a vida a enfrentarmos desafios, a superarmos dificuldades. E para tudo isso, para enfrentarmos dificuldades, superarmos desafio, realizarmos grandes tarefas que estão sob a nossa responsabilidade, utilizamos o nosso corpo físico como instrumento. É disso que nos fala Emmanuel, quando ele diz que nada é feito na Terra durante uma reencarnação sem o auxílio do nosso corpo. O nosso espírito é quem pensa, o nosso espírito é quem sonha. Nós, espiritualmente, somos o início de todas as coisas que realizamos na matéria. Pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso desejo de realizar, pela nossa capacidade de imaginar e concretizar planos, projetos, construções, materiais, tudo passa pela nossa mente. Porque é a nossa mente, o nosso espírito que pensa e sonha. Mas é o nosso corpo que realiza enquanto aqui estamos encarnados. E nós temos uma responsabilidade muito grande com esse instrumento que Deus nos dá temporariamente, que é o nosso corpo. É um instrumento de trabalho, é um instrumento de progresso, é um instrumento para que resgatemos débitos anteriores, é um instrumento para que realizemos o progresso, não apenas nosso, mas para que, através dele, contribuamos para o progresso da humanidade. A humanidade que sonha e constrói o bem e, infelizmente, também sonha e constrói o que não é bom. Mas que nós que aqui estamos hoje, ouvindo Emmanuel, ouvindo o Evangelho de Jesus, quando o Mestre nos pergunta: se o sal for insípido, com que se há de salgar? E antes disso ele nos disse que nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles instrumentos para o progresso uns dos outros, para o progresso do nosso mundo, que haverá de deixar de ser este mundo de provas e expiações, se tornando um mundo de regeneração. Estamos nesse processo sofrido, muito sofrido, de transformação. Vemos ao nosso redor,
mais perto ou mais longe, o mal sonhado, o mal realizado nas guerras, nas lutas fratricidas. Mas nós também temos a capacidade, e não podemos esquecer isso, de construir a paz com as nossas ideias do bem, com as nossas ideias inspiradas no amor, no bem, na esperança, com as nossas ideias inspiradas na compaixão, na solidariedade, na misericórdia, no perdão. As nossas ideias, as ideias que o nosso espírito elabora, podem ser concretizadas a partir deste corpo que temporariamente temos, que deixaremos aqui quando voltarmos ao mundo espiritual, mas que neste momento é a nossa grande ferramenta de trabalho na construção do bem. E é preciso então que cuidemos deste corpo, que cuidemos da nossa saúde física, buscando na medicina os recursos que precisamos, os recursos necessários para manter esta nossa casa temporária, divina casa, que é o nosso corpo, em equilíbrio. Se estamos doentes, precisamos buscar, através da medicina, os cuidados necessários para retornar ao equilíbrio. Os recursos da ciência são recursos importantíssimos que Deus nos dá para que, através deles, busquemos a harmonia e o equilíbrio deste instrumento precioso que é o nosso corpo físico. Cuidemos dele. Este é o convite de Emmanuel, este é o convite de Jesus. Somos responsáveis por esta casa temporária que o nosso espírito habita. Abençoada casa, que nos permite tanto progresso. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos nós, especialmente aqueles que se encontram enfrentando momentos de doença física ou espiritual. Que os bons espíritos assistam a cada um e que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.